Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, não tem como a gente começar o programa hoje sem falar da decisão do STF, né, que manteve Renan Calheiros como presidente do Senado, só que ele não vai poder assumir a presidência da República. Era o esperado? Não exatamente, mas se especulou essa possibilidade nas horas que antecederam a plenária ontem do Supremo Tribunal Federal. A jovem democracia brasileira está passando por sobressaltos e enfrentando, nesse momento, pela convergência de problemas pontuais, uma crise quase que generalizada, uma crise institucional que é a maior de todas as crises já enfrentadas depois da Constituição de 88. Foi uma solução política para um problema institucional através de um recurso jurídico que ainda deu margem para uma interpretação da Constituição no plenário do Supremo Federal, para, mesmo dividindo-se votos entre os ministros, a maioria fazer diferente do que fez agora recentemente com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Ele foi afastado da presidência, inclusive do mandato, com o argumento de que estava obstruindo a justiça ao criar situações para prejudicar o andamento no Conselho de Ética lá naquele processo de cassação, o que não ocorre com o presidente do Senado. Ele não teve uma ação que possa dizer para obstruir a justiça, apesar de não ter aceito a notificação, que é um outro problema, que é um problema aí quase que, é um problema de desobediência civil. Pela primeira vez se viu se questionar aquele bordão consagrado, que deixou de estar consagrado desde ontem, de que decisão da justiça se cumpre, depois é que pode ser discutida. E ontem caiu também um outro, aliás, uma atualização. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse, quando foi renovar o mandato, que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí ontem ele disse que a sociedade foi às ruas e até exige um pouco mais, que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Esse pau aí está fora já de contexto, porque o que houve com Eduardo Cunha não se repetiu com Renan Calheiros. Foi uma crise que eu não diria adiada, ela foi estancada, porque o presidente Renan Calheiros tem mais uma semana como presidente do Senado, até a sexta-feira da próxima semana. Na próxima semana, quinta-feira, dia 13, está prevista a votação da PEC do teto dos gastos. Segunda votação no Senado para ficar já pronta para ser colocada em execução a partir do próximo ano. Se Renan Calheiros tivesse sido afastado da presidência, tudo leva a crer que o vice, assumindo, Jorge Viana do PT, ou ele seguiria a posição do PT de criar dificuldades para a aprovação da PEC, ou ele romperia com o PT se fosse dar um andamento normal, e ele tem sido, inclusive, dos senadores petistas, um dos mais aguerridos, inclusive no combate à Lava Jato. Então, dos males o menor, houve uma articulação nessas últimas horas do ex-presidente Sarney, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de juristas, para tirar o país do impasse. Desse impasse, daqui a 15 dias, vai ter o recesso do Senado, e quando o Renan Calheiros voltar em fevereiro, vai ser para, na primeira sessão, realizar a eleição do sucessor. O sucessor toma posse, ele continua como senador, não mais como presidente. Enquanto isso, também ainda está pendente, foi pedido vistas do ministro Dias Toffoli, né, aquela situação se o réu pode ou não pode, que ainda vai ser decidido, e um ministro, até terminar a votação, pode mudar o voto. Eu acredito, inclusive, que algo vai ser adaptado para não ficar aquela ideia de que usou 2 pesos e 2 medidas. Provavelmente fez uma meia-sola, como disse o ministro Marco Aurélio ontem. Foi uma adaptação, foi um ajuste, mas tudo isso ainda pode ser consertado no Supremo e certamente também no Congresso, Câmara dos Deputados, Senado, haverá uma atualização da legislação para que essas pendências, essas dificuldades de interpretação, de aplicação da Constituição, sejam decididas no fórum próprio,
Onde é o fórum próprio? É no Congresso, é no Legislativo, e não no Supremo. A questão do aborto, por exemplo, é uma questão que é pertinente à ação do Legislativo. Mas, nesses últimos tempos estranhos, como diz o ministro Marco Aurélio, o Executivo, na sua missão, o Legislativo, às vezes, na sua falta de ação, deixaram Executivo e Legislativo para que o Judiciário conduzisse. Até ontem, estava conduzindo de uma forma desabrida. A partir de ontem, também já está sentindo o peso dos freios que a democracia exige na relação entre os poderes, na dependência, na interdependência, na autonomia dos poderes. Esses atritos, essas fricções são possíveis. O que precisa é que tudo seja feito em consonância, com harmonia com a sociedade, em harmonia com a sociedade. E a gente está vendo a insatisfação da voz das ruas, cobrando, exigindo muito mais do que o que está sendo feito.